Olá, muito bem-vindos, queridos alunos, né? Espero que estejam todos muito bem para assistir a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, trocando conhecimentos e experiências. Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula 8, que é efeitos de sentido na utilização de recursos linguísticos e multissemióticos na articulação de parágrafos, orações e períodos. Detalhamento, análise dos sentidos de palavras ou expressões na tessitura do texto. Uso de palavras ou expressões. Então, é isso aí, vamos à nossa aula. Então, nós iremos estudar na aula, né, sobre os conhecimentos da intencionalidade discursiva. Quais são esses recursos, né, que garante esses tipos diferentes de compreensão dentro de um texto? A gente vai analisar aqui um grupo de palavras, né, dentro de uma tira, e a gente vai identificar qual foi a intenção do autor em selecionar este grupo com a mesma palavra, tá? Então, vamos ver. Veja que, no primeiro quadro, tem assim, muito bonito. Vamos analisar que, nos três, né, nós temos a expressão muito bonito. Mas será que é com a mesma intenção que o autor escreveu essas frases? Ou essas expressões? Não, no primeiro, né? Pela imagem, dá para identificar já que tem sentidos diversos. No primeiro, ela pega um objeto, a personagem pega um objeto e diz assim, muito bonito. No segundo, né, a gente deduz aqui que é a mãe, chega perto do filho, ao invés de ele estar estudando, você vai observar também os elementos não verbais, né? Nós temos aí a imagem de 3 livros, então a gente vai pensar que ele ia estudar, né? Ele estava aí fazendo as atividades, mas ao invés disso ele está com o celular. Aí ela chega por trás e diz, muito bonito. No terceiro, veja que chega o rapaz, né, para dar o buquê aí para a moça, e veja que as flores estão assim um pouco murchinhas. Quando ela diz muito bonito, a gente nota, né, que é uma ironia, né, por conta das flores que já estão murchas. Então, passamos para o primeiro quadro. Muito bonito. Qual é a intenção? É dizer mesmo, né, que ela gostou do presente, tem um coraçãozinho aí, significa ela amou. Achou realmente bonito. Já no segundo quadro dela, muito bonito. Você deveria estar estudando. Será que tem o mesmo sentido do primeiro quadro? Não, ela está aí, né, falando que ele tinha que estar estudando e, no entanto, ele está no celular. No terceiro, como eu já falei, o sentido é irônico. Então, deu para perceber que mesmo com palavras, né, iguais, eu posso inserir um texto com sentidos diferentes. E o que é que eu vou utilizar? Né? Eu vou utilizar vários elementos. Eu posso utilizar imagens, eu posso utilizar os recursos como as figuras de linguagem, que a gente vai ver mais adiante. Então, os interlocutores sempre têm intenções muito específicas em relação ao discurso que produzem para o outro. Não é de qualquer jeito. Né? Quando eu vou conversar com alguém, eu já tenho a intenção, né, que vai na minha fala. Né? Se eu tenho a minha intenção
chamar o meu amigo para sair, né, ela vai estar lá, as palavras serão utilizadas para esses fins, né. Se eu tenho a intenção de orientar, né, o meu aluno a fazer uma atividade, também está lá as minhas palavras, elas são escolhidas também para este objetivo. O discurso pode ter a intenção de criticar ou levar alguém a mudar de ideia, fazer rir, ofender, enganar. Nem sempre essas intenções ficam claras numa primeira leitura. A essas intenções chamamos de intencionalidade discursivas. Então, não é fácil você identificar dentro de um texto, né, na primeira leitura, realmente essa intenção. Numa fala menor, é mais rápida, vamos sair, você viu como estava aquela garota? Então, aí sim, né, é uma fala mais direta, você já identifica, principalmente quando é na fala. Na fala é muito fácil, né? Porque eu tenho outros elementos que ajudam, né, nesse meu discurso. Eu tenho os meus trejeitos, tenho o meu jeito de olhar, né? Então, tem muita coisa, corporalmente falando, que vai ajudar na transmissão de sentidos no que eu quero transmitir. Já na escrita, é mais difícil. Por isso que muito cuidado ao escrever, né? Tem que usar a pontuação correta. Às vezes, uma vírgula muda totalmente o sentido de um texto, né? Só uma simples vírgula. Então, e as pessoas recebem do jeito que elas querem um texto, até uma mensagem. Às vezes você não tem uma intenção de passar daquele jeito, mas quem leu interpretou aquela maneira. Porque uma vez que o autor, né, ele disponibiliza seu texto para os leitores, perdão, ele não tem mais controle do seu texto, nem do que ele quis dizer, porque as pessoas vão interpretar do jeito que elas querem. É por isso que o discurso, né, ele tem várias intenções e às vezes são mal interpretados. Vamos ler agora um texto, a gente vai identificar dentro desse texto uma palavra que foi utilizada para dar nova forma de expressão a esse texto. Então, temos aqui um fragmento do texto Vidas Secas. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara, tornara a prepará-la e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver no cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo num caminho coberto de seixos. Então, nós temos aí a palavra cemitério em destaque, que é sobre ela que a gente vai comentar. Foi o recurso que foi utilizado. Né? Aí fala de um trecho do Fabiano, que tinha sua família, estava se retirando desta fazenda, né? Que descreve, nesse texto, ele descreve um pouco de um lugar do Nordeste. Então, ele fala, né, do lugar seco. E por que ele compara aí com o cemitério? É uma comparação implícita, né, como ele diz. Podia continuar a viver no cemitério, por quê? Porque com a seca, né, tinha muitos animais mortos, plantas, e parecia mesmo um cemitério. Por isso que foi utilizado nesta palavra mesmo para demonstrar o lugar, o
tão horrível que era o lugar onde Fabiano morava com sua família, né? As condições que se apresentavam no momento. Não tinham o que comer, né? Nem de onde tirar nada, nem para dar para os animais, principalmente. No fragmento de número 2, nós temos também alguns recursos que foram utilizados. Como podia ter frio com semelhante calor, ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite. Ele pegava um osso para comer. Realmente ainda é mais um trecho de Vidas Secas que fala quando utiliza-se uma antítese, aí, que é uma contradição de ideias, frio, calor, né? Então ele está falando de suas emoções contraditórias. É claro que quem mora em um determinado lugar, cria amor pelaquele lugar, é difícil sair dali. Mas como não sair de um lugar que você não pode sustentar sua família, que você não tem de onde tirar a alimentação para dar para os seus filhos, né? Também para os animais. Então, houve esse jogo de palavras, então são recursos chamados figuras de linguagem, muito utilizado para mudar o sentido, né, dentro do texto. Então, as figuras de linguagem são recursos semânticos. Quando fala em semântico, a gente está falando de sentidos, usados para produzir efeitos expressivos. E esses efeitos expressivos, eles são muito utilizados nos textos literários. E o que é uma antítese, que nós vimos lá no segundo fragmento, né? Ele consiste em colocar duas palavras ou duas ideias em sentido contrário em um mesmo segmento de texto. Então, ele é antítese quando ele está na mesma direção, né? Não quando ele está lá no início ou no final do texto, né? Falando de outra coisa. Aqui não, tá? Ele segue o mesmo segmento. O café está muito quente, mas o leite está gelado. Então, na mesma oração, eu tenho duas palavras, né, contraditórias, que é quente e gelado. Esta figura de linguagem responsável por esta contradição é a antítese. Existe outra figura de linguagem chamada metáfora. Então, a metáfora, ela consiste na substituição de uma palavra por outra em uma comparação implícita. E o que é uma comparação implícita? É uma comparação que não está, né, escrita aí, não está clara. Então, vou explicar para vocês o que é uma comparação implícita e explícita, tá certo? Então, a gente vai ver o exemplo. Minha mãe é uma rosa. Veja aí, é uma metáfora. Minha mãe é uma rosa. É uma comparação implícita porque você precisa conhecer, né, os dois elementos. E que elementos são esses para saber que está sendo comparado? Então, quando eu digo minha mãe é uma rosa, é porque a minha mãe é maravilhosa, né? Ela é bela. Então, ela é uma pessoa gentil. Então, é comparada com uma rosa. Mas esta comparação é implícita porque eu leio e não está lá o elemento comparativo. Tá? Então, a metáfora é uma comparação direta. Por exemplo, tem alguém muito valente, né? E eu digo, fulano é uma onça. Né? Muita gente fala isso, né? Quando a pessoa é valente, gosta de brigar. Então, fulano é uma onça.
esta é uma metáfora. Fulano é uma onça, uma comparação direta e está implícita, ela não está clara aí. Vocês vão entender melhor quando eu apresentar a outra figura de linguagem chamada comparação. Veja, não vão, né, achar que a comparação é a mesma que metáfora. Não. A comparação, ela consiste na atribuição de semelhanças também, vamos verificar aqui, entre duas palavras ou expressões com sentidos inicialmente diferentes. Vamos verificar o exemplo. Minha mãe é como uma rosa. Aí sim, é uma comparação explícita. Por que é uma comparação explícita? Porque o como é um conectivo comparativo. A hora que eu coloco esse como aí, ou tal qual, já me dá a ideia que eu estou comparando o primeiro elemento com o segundo. Né? João é bonito como, aí você vai ver outro elemento para comparar o João, como, já sabe que está comparando, tá? Então, não vão confundir. A metáfora é direta, é uma comparação direta e implícita, né? Você só vai reconhecer na leitura e quando você conhece os dois elementos. E está comparando porque o primeiro elemento tem característica, o segundo elemento tem característica do primeiro, ou vice-versa, né? Então, está sendo comparado. Mas na comparação, não. Na comparação, vem esses elementos comparativos, né? Os conectivos comparativos. Como, João é como o Raimundo. Por quê? Porque os dois gostam de ler, os dois gostam de pescar, né? Então, por isso que eles têm características semelhantes. É como, né? Então, quando é usado os elementos, os conectivos comparativos, a figura de linguagem é chamada mesmo de comparação, tá? E quando não é utilizado esse elemento, né, esses conectivos, que nós chamamos de elementos de ligação, quando ele não é utilizado, mas mesmo assim faz uma comparação direta, né, de um elemento com o outro, é chamado de metáfora. Ele é um anjo, ele é muito delicado, né, parece com um anjo. Mas, se fosse uma comparação, eu diria, ele é como um anjo. Compreenderam? Espero que sim, porque nós iremos passar para outra figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação. Olha que nome, prosopopeia ou personificação, né? Atribuição de características, sentimentos e atitudes humanas a seres inanimados ou aos demais animais. Então, você pega uma característica de um ser vivo, né, de um ser humano, aí você coloca essa característica numa porta, numa árvore, né, numa bola, numa cadeira. Então, isso que nós chamamos de prosopopeia. Você vai colocar característica de um ser inanimado, né, de um ser vivo ao ser inanimado, perdão. Então, é isso aí, a gente vai verificar aqui um exemplo. Olha aí, a pedra chorou de tristeza. Tadinha da pedra aí chorando, mas isso é característica para uma pedra. Pedra chora? Pedra não chora, quem chora são os seres humanos. Então, foi dada essa característica inerente dos seres humanos para uma pedra. Né? Então, a floresta clama, né? A floresta, quando está queimando, muita gente, olha, a floresta clama para acabar com isso. Então, foi dado também uma característica que não é específica da floresta para ela. Né? Então, quando você atribui
tem uma qualidade, uma característica para os seres inanimados, nós chamamos de prosopopeias. Prosopopeia, então, elas são dadas aos textos, são inseridos aos textos, né, para dar mais expressividade, para trazer outro sentido. Porque quando eu coloco lá, como eu falei para vocês, lá da metáfora, ela é uma onça, isso aí é uma. Eu não estou falando essa palavra onça no seu sentido denotativo do animal. Por isso que vai, né, se adequar a outro sentido no texto. Onça, né, não mais estou falando do animal, estou falando de uma pessoa que eu fiz essa comparação. Então, está no sentido conotativo da palavra, no sentido figurado. Portanto, né, tem outro significado. Então, a gente vai observar também aqui um texto. E o que significa esse texto com essas palavras aí destacadas? São as conjunções. E por que elas entram neste assunto? Porque as conjunções também trazem sentido aos textos. Então, elas vêm carregadas de sentido, né? Elas vêm junto com orações coordenadas, que são chamadas de sindéticas. As assindéticas são as orações, né, que elas não vêm acompanhadas com conjunções, são aquelas orações diretas, né, consideradas secas, porque elas não trazem nenhum sentido. Porque acabou a oração, vem a outra oração, então ela não traz, quando ela não vem acompanhada com uma conjunção, não traz um sentido diferente. Então, vamos observar aqui no texto para melhor entendimento. Para lá dos montes afastados, havia outro mundo, um mundo temeroso. Mas, para cá, na planície, tinha de cor plantas e animais, buracos e pedras. Os meninos deitaram-se e pegaram no sono. Então, a gente vai avaliar a primeira oração, que tem o mas, que é a oração sindética, que vem acompanhada com essa conjunção. Veja só a oração anterior. Para lá dos montes afastados havia outro mundo, um mundo temeroso. Para cá, na planície, tinha de cor plantas e animais, buracos e pedras. Olha, uma situação era um mundo temeroso, um mundo preto e branco. Aí, quando eu coloco mas, é uma contradição. Tudo que eu vou falar, né, que eu coloco um mas, pode esperar que não deu certo. A primeira conversa. Olha, fulano, eu avaliei o seu pedido. Aí, quando alguém diz assim, mas, já espere a resposta negativa. Mas não deu, porque aí vai a explicação. Então, aqui é uma contradição de ideias, né? Lá nos montes, no mundo era temeroso, era vazio, era preto e branco, mas para cá, na planície, tinha cor, plantas e animais, já era diferente. Então, é esse o sentido, tá? De contradição. No segundo, os meninos deitaram-se e pegaram no sono, já que esse e é uma conjunção. Qual a função dela? É adicionar, né, um sentido a outro. Os meninos, eles fizeram essa ação, deitaram-se. E mais essa ação, pegaram no sono. Então, tem duas ações que estão se completando, o e, tá? Então, as conjunções coordenativas são elementos de coesão textual e pode expressar diferentes sentidos na relação entre as orações, como alguns deles. Soma ou adição, né? Que nós chamamos de conjunção aditiva, porque ela vai adicionar uma informação à outra. Então, quais são essas conjunções?
e, também, não somente, além de, né, eu fiz muita coisa, além de, aí vou descrever outras coisas que eu fiz, então foi uma soma de coisas. Além disso, né, eu estou falando, dando um monte de exemplo, ainda digo, além disso, quer dizer que tem mais coisas, estou somando. E nem todas elas têm esse sentido. Mas nem sempre, gente, a gente vai conseguir colocá-la só em soma ou adição. Pode muito bem aparecer, dependendo do contexto, expressar outro sentido. Por isso que é bom analisar dentro do texto. Oposição, conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, todas elas dão esse sentido de adversidade de uma oração com relação a outra, o que é contrário. Alternância. Conjunção alternativa. Olha, você tem essas alternativas, né? Já está falando, já dentro do conceito já diz. Alternativa. Ou você faz isso, ou você faz isso. Ora ela faz isso, ora faz aquilo. Então, é alternando uma coisa ou outra. Quer, né? Seja. Conclusão, é quando eu vou fechar determinada situação. Nós vimos, né, os assuntos fulano de tal, portanto, então estou concluindo. Então, logo, assim, pois, depois do verbo, né? Por isso, por conseguinte, por fim. Então, né, nós vimos essas conjunções que elas fazem diferença dentro do texto, porque elas trazem um sentido, né? Uma oração com relação à outra. Vamos agora analisar mais um texto. Você, eu e nossos amigos. Se depender de você, de mim, de nossos 3.768 amigos, ou 7.543, ou 21.544, quantos amigos você tem? O mundo está salvo, porque, veja bem, somos todos bons, somos todos justos, somos todos inteligentes, somos todos amorosos, somos todos honestos. Escândalos políticos não tem nada a ver. Então, a gente poderia muito bem ter colocado ali, entre todas essas orações, uma conjunção, né? Somos todos amorosos e honestos e inteligentes, né? Para fazer uma soma. Então, com a gente, somos todos críticos, atentos, lúcidos e estamos todos estupefatos, lógico. Acreditávamos que a sociedade era íntegra, já que somos todos íntegros. Não temos religião, mas somos espiritualizados. Não fazemos parte de nenhuma ONG, mas vestimos a camiseta. Dirigimos carros, mas damos a maior força para as ciclovias. Não somos vaidosos, apenas usamos nossa imagem a fim de enaltecer boas ideias e intenções. Estamos a serviço de um mundo melhor. Veja aí, não fazemos parte de nenhuma ONG. É uma informação. Quando eu digo, mas vestimos a camiseta, mesmo não fazendo parte, quando eu coloco mas, vem fazemos determinada coisa, né? Então, quando eu coloco mas aí, dá uma contradição de ideias, né? Eu não sou de determinado lugar, mas quando eu estou trabalhando, eu trabalho para aquilo. Então, somos todos messias, todos gurus. O inferno são os outros, jamais você, eu e nossos amigos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Trabalhamos alguns dos recursos expressivos, né, dos textos. E até a próxima aula.